Você sabia que pode financiar a compra da sua casa em Portugal mesmo morando no Brasil? Mas atenção, um passo em falso pode custar muito caro, literalmente. Neste vídeo, vamos explicar tudo o que precisa saber para começar este processo do jeito certo, com segurança e sem dores de cabeça. Todas as semanas recebo mensagens de brasileiros com o mesmo sonho, comprar uma casa em Portugal, mas muitos travam antes de começar. Será que eu consigo financiar mesmo morando no Brasil? E se o banco não aceitar os meus rendimentos do Brasil? Como faço o número de identificação fiscal, NIF? Quais documentos preciso? E a verdade é que essas dúvidas são super comuns. O problema é que muita gente perde tempo, oportunidades e até dinheiro por não saber por onde começar. Se este é o seu caso, relaxe, você não está sozinho. E neste vídeo vamos descomplicar o processo para si, passo a passo. No final, ainda poderá obter um guia gratuito para facilitar tudo. Vamos começar pela pergunta mais importante. É possível financiar um imóvel em Portugal morando no Brasil? Sim, é possível. Mas há algumas diferenças importantes que você precisa conhecer. Se você já vive em Portugal com residência fiscal, o processo é semelhante ao dos portugueses, pode conseguir financiamento com apenas 10% de entrada. Agora, se você mora no Brasil e não tem residência fiscal em Portugal, os bancos pedem 30%, 40% de entrada e uma análise mais rigorosa. O que é pré-análise bancária e por que é essencial? Diferente do Brasil, aqui em Portugal o ideal é começar com uma pré-análise de crédito. Ou seja, antes de escolher o imóvel, você descobre quanto pode financiar. Isso evita frustrações e acelera o processo. Exemplo, com 90 mil euros de entrada pode financiar até 210 mil euros, total 300 mil euros. Agora, tem um ponto muito importante que os bancos analisam antes de aprovar o financiamento, a chamada taxa de esforço. Os bancos em Portugal utilizam esse indicador para medir a sua capacidade de pagamento, ou seja, se o valor das prestações do crédito habitação cabe no seu orçamento sem comprometer outras despesas essenciais. Como calcular a sua taxa de esforço? Divida o total das prestações mensais por créditos entre os vossos rendimentos mensais líquidos e multiplique por 100 para obter a percentagem. O Banco de Portugal recomenda que essa taxa não ultrapasse os 35%, pois isso garante que você tem margem financeira para pagar as prestações sem correr riscos. Se a sua taxa de esforço estiver acima desse limite, pode ser necessário aumentar a entrada ou ajustar o valor do imóvel para equilibrar o orçamento. Sem esta análise, corre o risco de procurar casas fora da sua realidade ou, pior, perder oportunidades por demora. Agora atenção, o sucesso do financiamento depende de ter os documentos certos no formato certo. Aqui vai a lista completa. Passaporte válido, NIF número de identificação fiscal, que pode ser obtido numa repartição das finanças em Portugal ou através de um representante fiscal. Declaração de imposto de renda dos últimos 3 anos, com recibos de entrega autenticados pelo Consulado de Portugal. Contra-cheques dos últimos 3 meses, se for CLT. Declaração do empregador com vínculo e antiguidade, e se for empresário terá que fornecer o contrato social da empresa. Extratos bancários das contas dos últimos 3 meses. Prova de património financeiro, investimentos, poupança. Comprovativo do valor de entrada. Mapa de responsabilidades de crédito, registrado SCR, disponível no site do Banco Central do Brasil. Dúvidas frequentes. Muitas pessoas perguntam: preciso abrir conta bancária em Portugal? Sim, para assinar a escritura é obrigatório, pois na Europa há preocupação com o branqueamento de capitais. Tenho dupla cidadania. Isso ajuda? Sim, pode ajudar, mas se os rendimentos forem no Brasil, o processo segue como para não residentes. Preciso ir a Portugal para comprar? Não necessariamente. Com uma procuração, pode fazer tudo à distância. Deixe-me contar uma história rápida do João e da Marina. Eles moravam no Rio e decidiram investir num apartamento T2 em Cascais. No início, estavam completamente perdidos. Tinham ouvido falar de financiamento, mas não sabiam nem por onde começar.
Encontraram-nos online, descarregaram o guia para comprar em Portugal da Remax Cidadela e em menos de 2 meses com a ajuda do nosso intermediário de crédito tinham a pré-análise feita, toda a documentação pronta e um crédito aprovado, pois o nosso intermediário de crédito procurou entre todos os bancos em Portugal qual tinha as melhores condições para o seu caso. Hoje estão de mudança para Portugal, com uma prestação que cabe no orçamento e com o apoio certo em todas as etapas. Antes de fechar, aqui vão 4 erros comuns que você deve evitar a todo custo. 1. Escolher o imóvel antes de fazer a pré-análise financeira. 2. Não ter o NIF e a conta bancária em Portugal prontos no momento da escritura. 3. Apresentar documentos sem validação consular, o banco pode recusar. 4. Esquecer o custo dos impostos e taxas no processo de compra. No nosso guia gratuito, explicamos quanto custa comprar uma casa em Portugal, incluindo impostos como IMT, imposto de selo, registros e todas as despesas até a escritura. Comprar casa em Portugal é mais do que possível, é real. E com o planeamento certo, pode ser mais fácil do que imagina. Se você sonha em viver aqui ou quer fazer um bom investimento imobiliário, não deixe para depois. Clique no link na descrição e descarregue agora o nosso guia gratuito com todos os documentos que precisa, os passos para obter um bom financiamento, dicas práticas para não cair em armadilhas e os erros mais comuns que pode evitar. Comente aqui, quero comprar minha casa em Portugal. Subscreva o canal, ative o sininho e partilhe este vídeo com alguém que também sonha viver em Portugal. Nos vemos no próximo vídeo. A Remax Cidadela já fez mais de 4.500 famílias felizes com a compra ou venda da casa dos seus sonhos. Somos especialistas em Lisboa, Cascais e Sintra.